Uma mãe humilde, enfrentando o sofrimento diário para ganhar a vida, aceita cuidar de um milionário incapaz de andar sem saber, que está prestes a descobrir algo que mudará tudo para sempre. Ricardo Almeida, um homem de 38 anos, possuía tudo o que qualquer um poderia desejar: uma fortuna imensa, propriedades exclusivas e uma reputação impecável no mundo dos negócios. No entanto, para ele, a vida era vazia. Seu sucesso veio acompanhado de solidão e os poucos relacionamentos que tentou formar acabaram sendo superficiais, baseados no interesse por seu dinheiro ou pelo status que podia oferecer. Cansado de ser um troféu para as pessoas que se aproximavam dele, Ricardo elaborou um plano arriscado. Fingiria estar paralisado das pernas, buscando em sua vulnerabilidade uma oportunidade para encontrar alguém que o valorizasse como pessoa. Durante meses, contratou várias cuidadoras mulheres, que observou com a esperança de encontrar uma conexão autêntica. Contudo, os resultados foram desastrosos. Algumas o tratavam com indiferença, outras o elogiavam excessivamente, mas todas compartilhavam o mesmo padrão de interesse em sua riqueza. Uma noite, enquanto revisava os relatórios de sua última tentativa fracassada, Ricardo se perguntou se algum dia encontraria alguém sincero. A ideia de que talvez estivesse destinado à solidão começou a se instalar em sua mente até que sua assistente pessoal, Carla, lhe apresentou o currículo de uma nova candidata. Joana, uma mãe humilde e recém-viúva que buscava desesperadamente trabalho para sustentar seu filho pequeno, Lucas. Ela tem boas referências como cuidadora e parece ser alguém honesta, disse Carla, deixando o currículo sobre a mesa. Ricardo o pegou, folheando os papéis com certo ceticismo. Nas fotos, Joana aparecia com uma expressão tranquila, quase melancólica, mas havia algo em seus olhos que capturou sua atenção. Pareciam transmitir uma bondade genuína, algo que há tempos não via nas pessoas que o rodeavam. Contrate-a. Que comece o quanto antes, disse ele, devolvendo o currículo para Carla. Joana chegou à mansão Almeida alguns dias depois com uma mistura de nervosismo e esperança. Era um trabalho que podia mudar sua vida, mas também sentia o peso da responsabilidade que implicava cuidar de alguém na situação de Ricardo. Foi recebida por Carla, que lhe mostrou a casa e explicou suas responsabilidades. O Sr. Almeida é um homem reservado, mas exige dedicação e discrição absoluta, disse Carla enquanto caminhavam em direção ao escritório de Ricardo. Quando finalmente o viu, Joana ficou impressionada com sua presença. Ricardo, sentado em uma cadeira de rodas ao lado de uma grande janela com vista para o jardim, emanava uma mistura de autoridade e melancolia. Seus olhos escuros a observaram com intensidade, como se tentasse decifrá-la naquele mesmo instante. É um prazer conhecê-lo, Sr. Almeida. Espero poder corresponder às suas expectativas, disse Joana, tentando soar segura apesar do nervosismo. O prazer é meu, Joana. Bem-vinda, respondeu Ricardo com uma voz calma que não revelava a tempestade interna que sentia. Os primeiros dias de trabalho foram um teste tanto para Joana quanto para Ricardo. Ela, acostumada a cuidar de pessoas de recursos modestos, sentia-se deslocada na luxuosa mansão. Por outro lado, Ricardo observava cada um de seus movimentos, buscando sinais de interesse oculto ou comportamentos hipócritas. No entanto, à medida que os dias passavam, Joana começou a se destacar por sua dedicação e atenção genuína. Não só se encarregava das tarefas básicas, como ajudar Ricardo a se mover pela casa e em suas atividades diárias, mas também se preocupava com pequenos detalhes que mostravam seu interesse por seu bem-estar. Senhor Almeida, notei que o senhor gosta de ler à tarde. Trouxe este livro que encontrei na biblioteca, parece interessante, disse ela uma tarde, colocando o livro em suas mãos com um sorriso tímido. Ricardo a olhou com surpresa. Nenhuma das cuidadoras anteriores havia se dado ao trabalho de notar seus gostos ou preferências. Obrigado, Joana. Vou ler, respondeu ele, sentindo um calor que não se lembrava de ter experimentado em muito tempo. Enquanto Joana ganhava a confiança de Ricardo, ele começou a enfrentar um dilema interno. Quanto mais tempo passava com ela, mais evidente era que seus sentimentos por ela estavam crescendo, mas também sentia o peso de sua mentira.
Fingir estar paralisado havia sido uma estratégia para se proteger, mas agora estava se tornando uma barreira entre ele e a única pessoa que parecia se importar com ele de verdade. Uma tarde, enquanto Joana o ajudava a se transferir para o jardim, Ricardo notou o sorriso de Lucas, o filho de Joana que brincava na grama sob a supervisão de Carla. É um bom menino. Dá para ver que ele tem uma mãe incrível, disse Ricardo, quebrando o silêncio. Joana o olhou comovida por suas palavras. Obrigada. Lucas é tudo para mim. Trabalho todos os dias para dar a ele a vida que merece, embora nem sempre seja fácil. Suas palavras ressoaram em Ricardo de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez, entendeu o peso das responsabilidades de Joana, e sua admiração por ela cresceu ainda mais. Naquela noite, enquanto Ricardo estava sozinho em seu escritório, Carla entrou com uma expressão séria. Vai continuar com isso, Ricardo? Joana parece ser alguém genuíno, mas essa mentira não pode se sustentar para sempre. Ricardo suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu sei, Carla, mas se eu lhe disser a verdade, tudo vai se arruinar. Ou talvez seja o contrário, respondeu Carla antes de sair do escritório. Ricardo ficou em silêncio, olhando para o livro que Joana lhe havia dado. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia encontrado algo real, mas também sabia que estava caminhando sobre uma corda bamba que poderia se romper a qualquer momento. Os dias se transformaram em semanas, e a relação entre Ricardo e Joana começou a evoluir de maneira inesperada. No início, Ricardo tentava manter uma distância emocional, limitando as conversas a questões práticas e observando cada gesto de Joana em busca de intenções ocultas. Mas quanto mais tempo passava com ela, mais difícil se tornava ignorar sua autenticidade e calor. Joana, por sua vez, notou que Ricardo era um homem profundamente reservado, mas também detectava uma tristeza que ele parecia tentar esconder por trás de sua fachada de controle. Decidiu que mesmo que ele lhe pedisse seu papel, não seria apenas cuidar dele fisicamente, mas também lhe oferecer companhia e compreensão. Uma tarde, enquanto o acompanhava no jardim, Joana se animou a quebrar o silêncio. Senhor Almeida, espero que não se importe, mas tenho curiosidade. O senhor sempre viveu sozinho nesta mansão. Ricardo a olhou surpreso com a pergunta. Poucas pessoas ousavam perguntar sobre sua vida pessoal. A maior parte da minha vida, sim. Meus pais morreram quando eu era jovem e desde então estive por conta própria. Joana assentiu, processando suas palavras. Deve ser difícil. Eu não conseguiria imaginar uma casa tão grande sem o riso do Lucas preenchendo os espaços. Ricardo observou Lucas, que corria atrás de uma bola na grama, e pela primeira vez em anos sentiu uma pontada de nostalgia. Ele sempre foi assim tão enérgico? Perguntou, tentando desviar a conversa. Joana riu suavemente. Desde que aprendeu a ir a andar. Às vezes me pergunto de onde ele tira tanta energia. Ricardo sorriu, surpreendendo-se ao desfrutar da conversa. Era uma sensação nova para ele, uma que não entendia completamente, mas que o fazia se sentir menos só. Conforme os dias passavam, Ricardo começou a se abrir um pouco mais com Joana, compartilhando pequenos detalhes sobre sua vida e seus pensamentos. Joana ouvia com atenção, sempre mostrando interesse genuíno. Essa conexão inesperada começou a despertar algo em Ricardo que ele havia tentado suprimir por anos, a necessidade de ser visto e aceito como era. Uma tarde, enquanto Joana lhe servia chá na sala, Ricardo ousou fazer uma pergunta que rondava sua mente desde que a conheceu. Joana, o que a fez aceitar este trabalho? Joana hesitou por um momento antes de responder. Para ser honesta, foi por necessidade. Desde que meu marido faleceu, sustentar o Lucas tem sido minha prioridade e este trabalho era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Ricardo assentiu, compreendendo a sinceridade por trás de suas palavras. E agora continua sendo apenas uma necessidade. Joana o olhou diretamente, notando o interesse genuíno em sua pergunta. Não, este trabalho se tornou algo mais. O senhor é diferente das pessoas para quem já trabalhei antes, senhor Almeida. Diferente como? Perguntou ele com uma mistura de curiosidade e cautela. Joana sorriu com um calor que Ricardo não estava acostumado a receber. Não sei explicar, mas sinto que por trás dessa fachada de seriedade há alguém que precisa de mais do que cuidados físicos. Essas palavras tocaram algo profundo em Ricardo, deixando-o sem palavras por um momento.
Sabia que Joana estava vendo uma parte dele que ele havia tentado esconder de todos, e isso o assustava tanto quanto o confortava. No entanto, enquanto Ricardo se sentia cada vez mais atraído pela sinceridade de Joana, também enfrentava o peso de sua mentira. Cada vez que ela o ajudava a se mover, cada vez que o olhava com aquela mistura de empatia e respeito, sentia a culpa se acumular em seu interior. Uma noite, enquanto estava sozinho em seu quarto, permitiu-se expressar sua frustração. "O que estou fazendo?" murmurou para si mesmo, olhando para suas pernas perfeitamente funcionais. Carla, que entrou naquele momento para deixar alguns documentos, o ouviu e parou bruscamente. "Finalmente você está começando a se questionar?" perguntou ela com um tom que misturava ironia e preocupação. Ricardo suspirou, sabendo que não podia evitar a conversa. "Ela confia em mim, Carla. E quanto mais a conheço, mais percebo que não mereço essa confiança." Carla cruzou os braços, olhando-o com seriedade. "Então diga a ela, quanto mais você demorar, pior será para os dois." Ricardo balançou a cabeça, sua voz cheia de temor. "Se ela descobrir, vai me odiar." Carla o observou por um momento antes de suspirar. "Isso é algo que você terá que decidir, Ricardo. Mas lembre-se de que as mentiras sempre vêm à tona e quanto mais você as sustenta, mais dano causam quando se rompem." Enquanto Ricardo lutava com seu dilema, Joana começou a notar pequenos detalhes que não coincidiam com sua suposta condição. Uma tarde, enquanto limpava a sala, viu como um livro que estava em uma prateleira alta tinha sido movido para a mesa. "Isso é estranho", murmurou para si mesma, lembrando que não tinha visto ninguém entrar na sala desde que a limpou pela última vez. Na mesma semana, enquanto ajudava Ricardo a ir para o jardim, notou que havia uma cadeira ligeiramente desalinhada na cozinha, algo que não se encaixava na rotina habitual da equipe. Embora tentasse ignorar esses sinais, uma parte dela não conseguia parar de se perguntar se havia algo que não estavam lhe contando. O momento que começou a semear dúvidas mais sérias ocorreu em uma tarde chuvosa. Joana tinha saído por um momento para buscar Lucas na escola, e quando voltou, viu Ricardo de pé junto à janela, aparentemente perdido em seus pensamentos. Por um instante, Joana sentiu que o tempo parava, seu coração batendo forte enquanto tentava processar o que estava vendo. Logo antes que ela pudesse dizer algo, Ricardo se virou e se deixou cair rapidamente em sua cadeira de rodas, fingindo uma falta de jeito que não parecia natural. "Joana, não ouvi você chegar. Como foi o Lucas na escola?" perguntou ele com um sorriso tenso, como se nada tivesse acontecido. Joana o olhou, tentando acalmar o turbilhão de emoções em seu interior. "Tudo bem. Está tudo em ordem aqui." "Perfeitamente. Talvez você devesse descansar um pouco, parece que foi um dia longo", respondeu ele, evitando seu olhar. Embora Joana assentisse em sua mente, começaram a se formar mais perguntas. Algo não se encaixava, e embora não quisesse desconfiar de Ricardo, sabia que devia estar alerta. Os dias que se seguiram ao incidente na janela foram inquietantes para Joana. Embora tentasse agir com normalidade, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Ricardo de pé, olhando para o jardim. Sabia que sua reação tinha sido rápida, como se tentasse esconder algo, mas toda vez que pensava em confrontá-lo, uma mistura de medo e insegurança a detinha. Ricardo, por sua parte, notou uma mudança no comportamento de Joana. Seus sorrisos continuavam sendo calorosos, mas havia algo em seu olhar que parecia mais distante, como se estivesse retendo perguntas que não ousava fazer. Uma tarde, enquanto Joana preparava o chá, Carla entrou na cozinha com sua habitual expressão de calma profissional. "Joana, tudo bem? Notei você distraída ultimamente." Joana a olhou, hesitando se devia confiar nela. Embora Carla sempre tivesse sido amável, também sabia que era extremamente leal a Ricardo. "Estou bem, só um pouco cansada", respondeu, tentando soar convincente. Carla a observou com atenção, mas não insistiu. "Se precisar de algo, não hesite em me dizer." Joana assentiu, agradecendo o gesto, mas decidiu que o melhor seria guardar seus pensamentos para si mesma, pelo menos por enquanto. Naquela noite, enquanto Joana ajudava Lucas a terminar sua tarefa, sua mente continuava a divagar. As pequenas incongruências que havia notado nos últimos dias pareciam se encaixar em um quebra-cabeça que não queria terminar de montar. Finalmente, quando Lucas adormeceu, decidiu sentar-se na varanda de seu quarto para refletir.
Se eu estiver errada, posso arruinar tudo. Mas se eu estiver certa, murmurou para si mesma, sentindo a ansiedade crescer em seu interior. Enquanto isso, em seu escritório, Ricardo estava tendo uma conversa crucial com Carla. Ela sabe, ou pelo menos suspeita, disse ele andando de um lado para o outro no cômodo. Carla o observou com uma sobrancelha levantada. E o que você esperava? As mentiras sempre vêm à tona, Ricardo, especialmente quando você envolve alguém como a Joana. Não posso perdê-la, Carla. Pela primeira vez na minha vida, sinto que alguém me vê por quem eu sou, e não pelo que tenho. Se ela descobrir a verdade, vai me odiar, disse Ricardo, caindo no sofá com frustração. Carla suspirou, cruzando os braços. Talvez você a subestime. A Joana não é como as outras mulheres que você conheceu. Se lhe disser a verdade, pode se surpreender. Ricardo a olhou com ceticismo, mas o medo continuava a ser mais forte que seu desejo de ser honesto. Não estou pronto para arriscar tudo. A tensão atingiu um ponto crítico alguns dias depois. Era uma tarde tranquila, e Joana estava organizando o armário de Ricardo quando encontrou algo que a deixou gelada, um par de tênis de corrida desgastados. Joana ficou olhando para os tênis por um momento, sentindo sua mente tentar processar o que estava vendo. Um homem que estava há meses em uma cadeira de rodas não teria razão para ter tênis naquele estado com as solas marcadas pelo uso. Naquele momento, Ricardo entrou no quarto. Joana, tudo bem? Perguntou ele ao vê-la imóvel em frente ao armário. Joana se virou lentamente, segurando os tênis nas mãos. Senhor Almeida, estes são seus. Ricardo sentiu seu coração parar por um instante. Tentou manter a compostura, mas sabia que seus olhos o traíam. Sim, mas são de antes do acidente. Suponho que ninguém os jogou fora ainda. Joana o observou com atenção, buscando sinais de mentira em seu rosto. Embora sua resposta parecesse razoável, algo em seu tom a fez duvidar. Entendo, disse ela, finalmente deixando os tênis de volta no armário. Ricardo assentiu, tentando agir com normalidade. Obrigado por organizar tudo. Você sempre faz um trabalho impecável. É o meu dever, respondeu Joana com um sorriso tênue, antes de sair do quarto. Naquela noite, enquanto Joana estava em seu quarto, decidiu que não podia mais ignorar os sinais. Sabia que algo não se encaixava e que a única maneira de descobrir a verdade era confrontar Ricardo diretamente. No entanto, também sabia que, se estivesse errada, poderia perder o trabalho de que tanto precisava. Por outro lado, Ricardo passou a noite em claro, sentindo a culpa consumi-lo cada vez mais. Sabia que sua mentira não podia se sustentar por muito tempo, mas também temia as consequências de dizer a verdade. A oportunidade para um confronto chegou no dia seguinte. Enquanto Ricardo estava na sala revisando alguns documentos, Joana entrou com uma bandeja de chá. Senhor Almeida, posso falar com o senhor? Ricardo levantou o olhar, notando a seriedade em seu rosto. Claro, Joana. O que acontece? Joana deixou a bandeja sobre a mesa e sentou-se à sua frente com as mãos entrelaçadas no colo. Há algo que preciso lhe perguntar e espero que me responda com sinceridade. Ricardo sentiu a tensão se acumular no ar. Diga, Joana. Desde que comecei a trabalhar aqui, tenho notado coisas que não fazem sentido. Pequenos detalhes, como objetos movidos de lugar ou tênis que parecem ter sido usados recentemente. Não quero ser desrespeitosa, mas há algo que o senhor não está me contando. O coração de Ricardo batia forte enquanto processava suas palavras. Sabia que tinha duas opções, continuar mentindo ou arriscar-se a dizer a verdade. Joana, Começou ele, mas antes que pudesse continuar, Carla entrou na sala com urgência. Perdão por interromper, mas precisamos da sua assinatura nestes documentos, senhor Almeida. Ricardo aproveitou a interrupção para evitar a conversa. Obrigado, Carla. Joana, podemos conversar mais tarde. Agora mesmo preciso revisar isto. Joana o olhou, sentindo a frustração crescer em seu interior, mas decidiu não insistir. Claro, senhor Almeida. Estarei na cozinha se precisar de mim. Enquanto Joana saía da sala, Ricardo soltou um suspiro de alívio, mas sabia que tinha ganhado tempo, não uma solução.
O silêncio havia se instalado entre Ricardo e Joana como um terceiro convidado indesejado. Embora ambos tentassem manter a compostura, o ambiente se tornara mais denso desde aquela conversa interrompida na sala. Joana continuava a cumprir suas tarefas com o mesmo cuidado de sempre, mas algo em seus gestos denotava uma distância que Ricardo não podia ignorar. Enquanto Joana lhe servia o café da manhã, Ricardo observou como ela evitava encontrar seu olhar. Essa atitude o inquietava mais do que queria admitir. Sabia que a verdade estava começando a vir à tona e cada vez se sentia menos capaz de controlá-la. "Obrigado, Joana. Tudo parece excelente como sempre", disse Ricardo, tentando quebrar o gelo. Joana sorriu com cortesia, mas não respondeu. Em seu interior debatia-se entre confrontá-lo diretamente ou continuar esperando por uma explicação que parecia não chegar. Os pequenos detalhes que havia notado continuavam a se acumular em sua mente, e embora tentasse se convencer de que talvez estivesse errada, a intuição lhe dizia o contrário. Ricardo tentou continuar a conversa. "O Lucas está gostando das aulas. Eu o vi brincando no jardim ontem, parece muito feliz. Ele gosta muito das aulas. É um menino curioso, adora aprender", respondeu Joana sem levantar o olhar. Ricardo suspirou, sentindo que a barreira entre eles se tornava maior. Naquela tarde, enquanto Joana limpava a biblioteca, encontrou um detalhe que alimentou ainda mais suas dúvidas. Em uma das estantes havia uma pequena caixa de madeira com um cadeado, mas este estava aberto. Ao bisbilhotar dentro, encontrou uma fotografia de Ricardo de pé, ao lado de um grupo de empresários claramente em uma reunião recente. Joana franziu a testa. Segundo o que sabia, Ricardo estava há meses em uma cadeira de rodas devido a um acidente. Como era possível que ele estivesse de pé naquela foto, antes que pudesse analisar mais, ouviu passos se aproximando. Rapidamente guardou a fotografia e fechou a caixa, retomando sua tarefa como se nada tivesse acontecido. Ricardo entrou na biblioteca momentos depois, notando que Joana parecia mais tensa do que o habitual. "Joana, tudo bem?", perguntou ele com um tom tranquilo, mas alerta. "Sim, senhor Almeida. Só estava organizando as estantes", respondeu ela, evitando seu olhar. Ricardo assentiu, mas podia sentir que algo havia mudado. Cada vez era mais difícil para ele manter a fachada e sabia que Joana estava se aproximando perigosamente da verdade. Naquela noite, enquanto Joana ajudava Lucas com sua tarefa, não conseguia parar de pensar no que havia visto. A imagem de Ricardo de pé era impossível de ignorar, e por mais que tentasse encontrar uma explicação lógica, nada se encaixava. "Você está bem, mamãe?", perguntou Lucas, olhando-a com curiosidade. Joana sorriu, tentando esconder seus pensamentos. "Sim, querido. Só estou um pouco cansada. Termine sua tarefa e depois pode brincar um pouco." Lucas assentiu, mas sua pergunta fez Joana refletir. Talvez estivesse exagerando, mas se havia algo que não estavam lhe contando, ela tinha o direito de saber. Por outro lado, Ricardo estava em seu escritório revisando alguns documentos, mas sua mente estava longe de se concentrar. Pensava em Joana, na tensão que havia crescido entre eles e em como cada dia que passava sem lhe dizer a verdade aumentava o risco de perdê-la. "Quanto tempo mais posso sustentar isso?", murmurou para si mesmo. Carla, que havia entrado para deixar uns papéis, o ouviu. "Não muito se você continuar agindo como se nada estivesse acontecendo", respondeu ela com tom seco. Ricardo levantou o olhar irritado, mas consciente de que Carla tinha razão. "Não posso dizer a ela agora. Se ela descobrir, vai me odiar", disse Ricardo antes de Carla sair, deixando-o com seus pensamentos. No dia seguinte, enquanto Joana limpava a sala principal, encontrou novamente algo que aumentou suas suspeitas. Em um canto perto da janela, havia um tênis com marcas recentes de uso. Joana o pegou, sentindo sua mente se encher de perguntas. Antes que pudesse guardá-lo, Ricardo entrou na sala, notando imediatamente o que ela tinha nas mãos. "Onde você encontrou isso?", perguntou, tentando soar casual. "Estava aqui perto da janela." "É seu senhor Almeida", respondeu Joana, olhando-o diretamente. Ricardo sentiu seu coração bater forte, mas manteve a calma. "É provável que seja de um dos funcionários. Às vezes eles deixam coisas por aqui." Joana assentiu lentamente, mas não parecia convencida. "Entendo. Vou colocar no lugar."
Ricardo a observou se retirar com o tênis nas mãos, sentindo que o tempo estava se esgotando. Naquela noite, enquanto Joana estava em seu quarto, decidiu que não podia mais ignorar o que sentia. Havia muitos sinais que apontavam para algo que não estava certo, e embora temesse as consequências, sabia que devia enfrentá-lo. Ricardo, por sua parte, andava de um lado para o outro em seu escritório, lutando com a ideia de confessar tudo. Queria ser honesto, mas o medo de perder Joana o paralisava. Finalmente tomou uma decisão. Na manhã seguinte falaria com ela e lhe diria a verdade. A manhã chegou com uma mistura de esperança e temor. Ricardo mal havia dormido ensaiando mentalmente o que diria, enquanto Joana de seu quarto também esperava o momento adequado para abordar o tema. Ambos sabiam que algo estava prestes a se romper, mas nenhum podia prever como o outro reagiria. Joana, como de costume, dirigiu-se à sala de jantar para preparar o café da manhã de Ricardo. Desta vez, Lucas estava com ela brincando com um pequeno carro no chão enquanto sua mãe trabalhava. "Hoje posso levar o suco para o senhor Ricardo?" perguntou o menino, levantando o olhar para sua mãe. Joana sorriu, acariciando-lhe o cabelo. "Claro, mas cuidado para não derramar." Lucas pegou o copo com cuidado e caminhou até a sala onde Ricardo costumava esperar. Ao chegar, encontrou Ricardo olhando pela janela, com uma expressão que para uma criança resultava estranha. "Aqui está o seu suco, senhor Ricardo", disse Lucas, colocando o copo na mesa próxima. Ricardo se virou surpreso com a interrupção, mas sorriu ao ver o menino. "Obrigado, Lucas. Você é muito atencioso." O pequeno assentiu e voltou correndo para a cozinha, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Joana chegou momentos depois trazendo o resto do café da manhã. O Lucas insistiu em trazer o suco. "Espero que não tenha sido um incômodo", disse ela, colocando os pratos sobre a mesa. "De forma alguma. Ele é um menino incrível", respondeu Ricardo, observando-a com atenção. Havia algo em seu semblante que o fez hesitar por um momento, mas decidiu não adiar mais a conversa. "Joana, podemos conversar." Joana o olhou, notando a mudança em seu tom. "Claro, em particular, por favor", acrescentou ele, olhando para a cozinha onde Lucas brincava. Joana assentiu e o seguiu até o escritório, onde Ricardo fechou a porta atrás deles. Uma vez lá dentro, Joana sentiu o ambiente se tornar pesado. Ricardo se moveu lentamente até sua escrivaninha, deixando o silêncio preencher o espaço antes de falar. "Joana, há algo que venho querendo te dizer há um tempo." Ela o observou, seu coração batendo com força. Sabia que havia algo importante por trás daquelas palavras e que, embora tivesse esperado por este momento, não estava preparada para enfrentá-lo. "Diga-me, Sr. Almeida." Ricardo respirou fundo, buscando a maneira correta de começar. "Quando você chegou aqui, nunca imaginei que as coisas chegariam a este ponto. Você é diferente de todas as pessoas que já conheci. Você me demonstrou uma sinceridade e um carinho que eu não acreditava ser possível." Joana franziu a testa, sentindo suas suspeitas se misturarem com confusão. "Não entendo aonde o senhor quer chegar." Ricardo baixou o olhar para suas mãos, lutando com as palavras. "Joana, a verdade é que eu não fui completamente honesto com você." O coração de Joana parou por um momento. Sabia que algo assim estava por vir, mas ouvi-lo diretamente o tornava mais real. "A que o senhor se refere?" Ricardo levantou o olhar, enfrentando seu olhar. "Joana, Quando estava prestes a confessar, Carla bateu na porta com urgência. "Ricardo, me desculpe, mas preciso que assine estes papéis antes que os mensageiros saiam." Ricardo fechou os olhos, frustrado com a interrupção. "Dê-me. Vou resolver isso agora." Carla entrou, deixando os documentos sobre a escrivaninha. Joana aproveitou e evitou o momento para se levantar. "Acho que podemos conversar depois, Sr. Almeida." "Parece que o senhor está ocupado." Ricardo quis detê-la, mas sabia que o momento havia se perdido. "Joana?" Ela não disse mais nada e saiu do escritório, deixando Ricardo com uma sensação de vazio. Joana voltou para a cozinha, sentindo-se mais confusa do que nunca. As palavras de Ricardo haviam confirmado que havia algo que ele não estava lhe dizendo, mas não entendia por que lhe custava tanto falar. Enquanto lavava a louça, Carla entrou, olhando-a com uma expressão que Joana não soube interpretar. "Tudo bem, Joana." Joana negou com a cabeça, sentindo que não podia mais se calar. "Carla, preciso saber de algo." "Sobre o quê?" perguntou Carla, embora seu tom entregasse que já sabia a que se referia.
Joana deixou o prato que estava limpando e se virou para ela. O que o Sr. Almeida está me escondendo? Carla ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando suas palavras. Finalmente suspirou. Não é meu lugar te dizer, Joana. Isso é algo que deve vir dele. Joana sentiu uma mistura de frustração e desilusão. Se você sabe de algo, por favor, me diga. Não posso continuar trabalhando aqui se não confio no que está acontecendo. Carla a olhou com seriedade, mas antes que pudesse responder, Lucas entrou correndo, interrompendo a conversa. Mamãe, olha, fiz um desenho para o senhor Ricardo. Joana sorriu, embora sua mente continuasse cheia de perguntas. É um desenho muito bonito, querido. Vamos mostrar a ele mais tarde. Carla aproveitou o momento para se retirar, deixando Joana com a sensação de que havia algo importante que ainda não havia sido dito. Naquela noite, enquanto Joana acomodava Lucas na cama, decidiu que não podia mais esperar. Se Ricardo não estava disposto a lhe dizer a verdade, então ela teria que encontrar uma maneira de descobri-la. Por sua parte, Ricardo estava em seu quarto, olhando seu reflexo no espelho. A culpa e o medo o consumiam, mas sabia que não podia mais adiar. O ambiente na mansão havia se tornado tenso. Joana continuava a desempenhar seus trabalhos com a mesma dedicação, mas agora cada gesto e olhar de Ricardo era analisado com maior cuidado. Embora ele tentasse agir com normalidade, não podia ignorar a mudança na forma como Joana o observava. Suas dúvidas estavam crescendo e Ricardo sabia disso. Naquela noite, depois de se certificar de que Lucas estava dormindo, Joana saiu para o jardim em busca de ar fresco. O dia havia sido longo e a conversa pendente com Ricardo pesava em sua mente. Sentou-se em um banco ao lado das rosas, contemplando a lua enquanto sua mente tentava encontrar respostas. Precisa de companhia? Perguntou uma voz familiar. Joana se virou e viu Ricardo se aproximando em sua cadeira de rodas, seu rosto iluminado pela tênue luz dos postes. Não quis incomodar Sr. Almeida, só precisava de um momento para pensar. Ricardo parou à sua frente, olhando-a com uma mistura de preocupação e determinação. Joana, há algo que preciso te dizer. Joana sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Por um momento, pensou que este seria o momento em que finalmente obteria as respostas que buscava. Estou ouvindo, disse ela com a voz tranquila, mas firme. Ricardo respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária para falar. No entanto, antes que pudesse começar, Carla apareceu na porta do jardim. Ricardo, me desculpe, mas os investidores estão ligando. Eles querem discutir os detalhes do evento de amanhã. Ricardo apertou os punhos nos apoios de braço da cadeira, claramente frustrado com a interrupção. Diga a eles que ligarei mais tarde. Eles insistem em falar agora. É importante, disse Carla, mantendo seu tom profissional mais sério. Joana observou a troca com uma mistura de decepção e resignação. Havia chegado a aceitar que toda vez que Ricardo tentava falar com ela, algo o interrompia, como se o universo conspirasse para evitar que a verdade viesse à tona. É melhor que atenda seus investidores. Podemos conversar em outro momento, disse Joana, levantando-se do banco. Joana, por favor, não quero que pense que estou evitando esta conversa. Prometo que conversaremos em breve, disse Ricardo com um tom que refletia tanto culpa quanto sinceridade. Joana assentiu, mas em seu interior o sentimento de desconfiança continuava a crescer. Na manhã seguinte, enquanto Joana limpava a sala, encontrou algo que a fez parar abruptamente, uma pequena caderneta esquecida sobre a mesa. Reconheceu a letra de Ricardo nas páginas e, embora tenha hesitado por um momento, o impulso de descobrir mais foi mais forte. Passou as páginas lentamente, lendo fragmentos de pensamentos e reflexões que Ricardo havia escrito em momentos de introspecção. Mas foi nas últimas páginas que encontrou algo que a deixou gelada. Joana é diferente. Ela me faz querer ser honesto, mas temo que, se descobrir a verdade, se afastará de mim para sempre. Joana fechou a caderneta com as mãos trêmulas, sentindo uma mistura de emoções a invadir. Por um lado, as palavras de Ricardo confirmavam que havia algo que ele estava lhe escondendo. Por outro, também revelavam um sentimento genuíno por ela, algo que nunca havia imaginado. O que isso significa?
murmurou para si mesma, tentando processar o que acabara de ler. Antes que pudesse refletir mais, ouviu os passos de Carla se aproximando. Joana rapidamente deixou a caderneta onde a encontrou e retomou sua limpeza. "Tudo bem aqui?" perguntou Carla, olhando-a com atenção. "Sim, só terminando com as mesas", respondeu Joana, tentando soar tranquila. Carla assentiu, mas não parecia convencida. Mais tarde, enquanto Joana ajudava Lucas com suas tarefas, não conseguia tirar da cabeça as palavras da caderneta. O que era exatamente o que Ricardo temia contar-lhe. Embora estivesse segura de que seu instinto não estava errado, também sabia que enfrentá-lo diretamente poderia complicar ainda mais as coisas. Lucas notou a mudança em sua mãe e, como uma criança observadora, perguntou com curiosidade: "Você está triste, mamãe?" Joana o olhou e sorriu, acariciando-lhe o cabelo. "Não, querido, só estou pensando em algumas coisas." "Sobre o senhor Ricardo?" perguntou ele com inocência. Joana sentiu um nó no peito. "Sim, um pouco, mas tudo ficará bem. Agora vamos continuar com sua tarefa." Por outro lado, Ricardo estava em seu escritório contemplando a caderneta que havia encontrado na sala. Sabia que Joana a havia lido e, embora isso o inquietasse também, o libertava de parte do fardo que carregava. Não podia mais adiar o inevitável. Naquela noite, depois de jantar, Ricardo pediu a Carla que lhe desse privacidade para falar com Joana. Desta vez não haveria interrupções nem desculpas. Quando Joana entrou na sala, encontrou-o esperando ao lado da lareira com uma expressão séria, mas resoluta. "Senhor Almeida, queria me ver?" perguntou ela, mantendo um tom respeitoso, mas distante. "Sim, Joana. Por favor, sente-se." Ela obedeceu, observando-o com cautela enquanto ele respirava fundo. "Sei que você notou que há coisas que não fazem sentido e sei que provavelmente está perdendo a confiança em mim por isso. Mas quero que saiba que nunca foi minha intenção te machucar ou te enganar", disse Ricardo com a voz carregada de emoção. Joana franziu a testa, sentindo seu coração acelerar. "Do que o senhor está falando, senhor Almeida?" Ricardo baixou o olhar para suas mãos antes de continuar. "Joana, a verdade é que..." Ele parou como se as palavras o sufocassem. Joana, cansada de rodeios, decidiu tomar a iniciativa. "O senhor pode andar, senhor Almeida." A pergunta caiu como um raio na sala. Ricardo levantou o olhar, surpreso com sua franqueza, mas também aliviado por a verdade estar sobre a mesa. "Sim", respondeu finalmente com uma voz quase inaudível. Joana sentiu uma onda de emoções a invadir, surpresa, raiva, tristeza e, acima de tudo, uma profunda sensação de traição. "Por que me fez acreditar que não podia?" perguntou ela, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ricardo quis se aproximar dela, mas parou respeitando seu espaço. "Quando comecei com isso, não sabia que te conheceria. Foi uma maneira de me proteger de saber se alguém podia ver além do meu dinheiro e da minha posição. Mas então você chegou e tudo mudou." "E o senhor pensou que mentir para mim era a melhor maneira de demonstrar isso?" disse Joana, levantando-se do assento, incapaz de conter sua frustração. "Joana, me desculpe. Eu ia te contar, mas toda vez que tentava tinha medo de te perder", confessou Ricardo com lágrimas nos olhos. Joana o olhou por um longo momento, sentindo seu coração se partir em pedaços. Sem dizer mais uma palavra, saiu da sala, deixando Ricardo sozinho com sua culpa e seu arrependimento. Joana caminhou rapidamente pelo corredor, sentindo as lágrimas rolarem por seu rosto. A revelação de Ricardo havia abalado tudo o que ela acreditava saber sobre ele e sobre a relação que haviam construído. Entrou em seu quarto, fechando a porta atrás de si, enquanto tentava acalmar o turbilhão de emoções que a consumia. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar na mansão, sentia que não podia mais confiar em Ricardo. Tudo o que havia feito por ele, cada momento compartilhado agora, parecia manchado pela mentira. Lucas, que estava brincando com alguns blocos no chão, olhou para sua mãe com preocupação. "Você está bem, mamãe?" perguntou com sua pequena voz cheia de inocência. Joana secou as lágrimas rapidamente, tentando não alarmá-lo. "Sim, querido. Só estou um pouco cansada." "O senhor Ricardo está bravo com você?" perguntou Lucas, deixando os blocos de lado. A pergunta de seu filho a atingiu de uma maneira inesperada. Não era Ricardo quem estava bravo, era ela quem sentia uma mistura de raiva e dor. "Não, Lucas.
Tudo está bem, mentiu forçando um sorriso. Lucas assentiu, embora parecesse não estar convencido. Na sala, Ricardo permanecia sentado em frente à lareira, olhando as chamas, como se elas pudessem lhe oferecer alguma resposta. Eu sabia que ia acontecer. Sabia que a perderia, murmurou para si mesmo, sentindo a culpa o devorar. Carla entrou na sala pouco depois, observando-o em silêncio por um momento, antes de se aproximar. Você contou a ela? Perguntou com um tom que misturava curiosidade e compaixão. Ricardo assentiu lentamente. Sim, mas não foi como eu esperava. Joana foi embora sem dizer mais nada. Carla suspirou, sentando-se à sua frente. Você não podia continuar escondendo. Se realmente quer que ela confie em você agora, tem que demonstrar que seus sentimentos são sinceros. E como eu devo fazer isso, quando tudo o que construímos está arruinado? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de desespero, demonstrando que você está disposto a lutar por ela. Palavras não serão suficientes desta vez, respondeu Carla, levantando-se para deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Joana mal conseguiu dormir. Sua mente se enchia de lembranças de todos os momentos que havia compartilhado com Ricardo, desde as primeiras interações formais até as conversas mais íntimas no jardim. Cada detalhe agora parecia manchado pela mentira que ele havia mantido por tanto tempo. Mas em meio a toda essa dor, também sentia algo mais confusão. Apesar do que havia descoberto, uma parte dela não podia ignorar a sinceridade nas palavras de Ricardo quando ele confessou sua mentira. O que eu devo fazer? Murmurou para si mesma, olhando para o teto, enquanto as lágrimas voltavam a correr por seu rosto. No dia seguinte, Joana tentou continuar com sua rotina, mas a tensão entre ela e Ricardo era palpável. Embora ambos tentassem manter as aparências, cada interação estava carregada de um silêncio incômodo que não podiam ignorar. Enquanto Joana limpava a sala, Lucas entrou correndo com um desenho na mão. Mamãe, olha o que eu fiz para o senhor Ricardo. Joana olhou, o desenho era uma representação infantil dela. Lucas e Ricardo sentados no jardim com um grande sol brilhando no céu. A simplicidade e a inocência do desenho fizeram seu coração apertar. É muito bonito, Lucas. Tenho certeza de que o senhor Ricardo vai adorar, disse ela, embora sua voz estivesse carregada de melancolia. Lucas correu para o escritório de Ricardo para entregar o desenho, deixando Joana sozinha com seus pensamentos. Quando Lucas chegou ao escritório, Ricardo o recebeu com um sorriso cansado. Olá, campeão. O que você tem aí? Um desenho para o senhor? Eu fiz porque sempre gostamos de estar juntos no jardim, disse Lucas, entregando a folha de papel com orgulho. Ricardo pegou o desenho e o observou atentamente. As figuras eram simples, mas a mensagem por trás delas era clara. Apesar de tudo, Lucas o via como parte de sua pequena família. Obrigado, Lucas. É o melhor presente que alguém já me deu em muito tempo, respondeu Ricardo, sentindo uma onda de emoções o invadir. Lucas sorriu antes de sair correndo do escritório, deixando Ricardo com o desenho nas mãos. Ele o colocou em sua escrivaninha, sentindo que representava tudo o que desejava, mas que agora parecia tão distante. Mais tarde, Joana estava na cozinha preparando o almoço quando Ricardo apareceu na porta. "Podemos conversar?" perguntou ele com uma voz suave que refletia sua vulnerabilidade. Joana o olhou por um momento antes de assentir. Claro. Ambos se sentaram à mesa e o silêncio entre eles foi quase insuportável até que Ricardo falou. Sei que não posso te pedir para me perdoar. O que eu fiz foi egoísta e eu nunca deveria ter te colocado nesta posição. Joana o observou, sua expressão impenetrável. Então, por que fez isso? Ricardo respirou fundo antes de responder. Porque eu estava cansado de ser visto apenas como um homem rico. Queria encontrar alguém que pudesse ver além disso, alguém que me valorizasse por quem eu realmente sou. Mas no processo, acabei traindo sua confiança e eu lamento profundamente. Joana sentiu suas palavras tocarem algo em seu interior, mas a dor da traição ainda era grande demais. O senhor tomou uma decisão que me afetou diretamente. Não apenas mentiu para mim, mas me fez acreditar em algo que não era real. Isso dói, senhor Almeida. Eu sei, Joana.
E a única coisa que posso te dizer é que estou disposto a fazer o que for necessário para te provar que meus sentimentos são reais, disse Ricardo com os olhos cheios de arrependimento. Joana não respondeu de imediato, deixando o silêncio preencher o espaço entre eles. Finalmente levantou-se da mesa. Preciso de tempo para pensar. Ricardo assentiu, aceitando sua resposta, embora soubesse que a espera seria dolorosa. Naquela noite, enquanto Joana observava Lucas dormir, refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Por um lado, sentia-se traída, mas por outro, não podia ignorar os sentimentos que ainda tinha por Ricardo. É possível superar isso? Perguntou-se, sabendo que a resposta não seria fácil de encontrar. O silêncio que havia começado a crescer entre Ricardo e Joana se tornava mais insuportável a cada dia que passava. Embora ambos tentassem seguir em frente com suas rotinas, o peso do não dito era evidente. Ricardo sabia que não podia deixar essa distância persistir, mas Joana parecia envolta em um muro de cautela que ele não ousava atravessar. Uma tarde, enquanto Lucas brincava com seus blocos na sala, Joana decidiu sair para o jardim. Precisava respirar, afastar-se da tensão que sentia sempre que Ricardo estava por perto. Caminhou até o banco que tantas vezes haviam compartilhado e deixou-se cair nele, fechando os olhos enquanto o vento acariciava seu rosto. Não passaram muitos minutos antes que Ricardo aparecesse, aproximando-se lentamente. A expressão em seu rosto era uma mistura de incerteza e arrependimento. "Você se importa se eu me sentar?" perguntou ele, parando a alguns passos de distância. Joana abriu os olhos, olhando-o com uma mistura de surpresa e cautela. Depois de alguns instantes, assentiu, abrindo espaço no banco. Ricardo sentou-se, deixando um pequeno espaço entre eles. Durante vários minutos, nenhum disse nada. O som dos pássaros e do vento preenchia o vazio, mas as palavras que ambos queriam dizer estavam presas no ar. "Eu li sua carta", disse Joana, finalmente quebrando o silêncio. Ricardo a olhou seus olhos, buscando algum sinal de esperança no rosto dela. "Eu sei que provavelmente não mudará o que você sente, mas eu precisava te dizer o que não fui capaz de dizer pessoalmente." Joana assentiu, embora sua expressão permanecesse séria. Suas palavras foram sinceras, mas não consigo evitar sentir que tudo o que construímos foi uma mentira. Ricardo baixou o olhar, suas mãos entrelaçadas, enquanto buscava como responder. "Eu sei que parece assim e entendo por que você se sente assim. Mas o que eu senti, o que eu sinto por você, isso é a única coisa verdadeira que conheci em toda a minha vida." Joana o olhou fixamente, tentando decifrar a sinceridade em suas palavras. Havia algo em seu tom que a fazia duvidar não de seu amor, mas se podia confiar nele novamente. "Como posso confiar em alguém que me escondeu algo tão importante?" perguntou ela, sua voz quebrando ligeiramente. "Não espero que você me perdoe imediatamente. Sei que o que eu fiz foi errado e nunca deveria ter te colocado nesta posição. Mas farei o que for necessário para te provar que você pode confiar em mim de novo", respondeu Ricardo com os olhos cheios de emoção. Joana voltou a olhar para o horizonte, deixando o silêncio tomar o controle mais uma vez. Finalmente levantou-se do banco. "Não estou pronta para te perdoar, Ricardo. Preciso de tempo." Ricardo assentiu, aceitando sua decisão com uma dor visível em seu rosto. "Leve todo o tempo que precisar. Só quero que saiba que estarei aqui esperando." Naquela noite, enquanto Joana estava em seu quarto, Carla entrou sem aviso prévio, com uma expressão que misturava compaixão e determinação. "Posso falar com você?" perguntou, sentando-se sem esperar resposta. Joana, que estava sentada ao lado da cama de Lucas, assentiu lentamente. "Do que se trata?" Carla suspirou, olhando para suas mãos por um momento antes de responder. "Sei que não é meu lugar me meter, mas estive ao lado do Ricardo por anos. Eu o vi passar por mais decepções do que qualquer um poderia suportar. E embora o que ele fez tenha sido errado, posso te assegurar que o que ele sente por você é real." Joana cruzou os braços, sentindo suas defesas se levantarem automaticamente. "Carla, entendo o que você está tentando dizer, mas um pedido de desculpas não apaga o que ele fez. Ele me fez acreditar em algo que não era verdade." "Eu sei, e você tem toda a boa razão de se sentir assim. Só quero que você pense em algo. Às vezes as pessoas cometem erros porque têm medo, não porque não valorizam o que têm."
O Ricardo não é perfeito, mas está disposto a te mudar, e isso é mais do que posso dizer de muita gente, respondeu Carla, levantando-se para sair do quarto. Antes de cruzar a porta, virou-se para olhá-la mais uma vez. Não digo que o perdoe hoje, mas se você ainda sente algo por ele, não deixe que este erro destrua algo que poderia ser especial. Joana não respondeu, mas as palavras de Carla ficaram gravadas em sua mente. No dia seguinte, enquanto Lucas brincava com um desenho na sala, Joana se aproximou para vê-lo. No papel ele havia desenhado uma cena deles, três juntos no jardim, com um grande sol brilhando no céu. "É para o senhor Ricardo?" perguntou Joana, observando os detalhes do desenho. Lucas assentiu com entusiasmo. "Sim, porque ele é sempre bom conosco. Posso dar a ele agora." Joana sorriu, embora seu coração apertasse. "Claro, querido. Tenho certeza de que ele vai gostar muito." Lucas pegou o desenho e correu para o escritório de Ricardo. Joana o observou da porta, vendo como Ricardo recebia o desenho com um sorriso que refletia mais emoção do que ele podia expressar com palavras. Por um momento, Joana sentiu que o peso em seu coração se aliviava. Havia algo na maneira como Ricardo olhava para Lucas, algo que a lembrava que, apesar de tudo, ele era capaz de sentir amor verdadeiro. Naquela noite, Joana sentou-se sozinha no jardim, contemplando as estrelas enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que o que Ricardo havia feito era errado, mas também sabia que as emoções que sentia por ele não podiam ser ignoradas. "Posso realmente deixar isso para trás?" perguntou-se em voz baixa, sentindo as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas. Quando ouviu passos atrás dela, não precisou se virar para saber que era Ricardo. Ele se sentou ao seu lado, mantendo a distância, respeitando seu espaço. "Não vou dizer nada. Só queria estar aqui com você", disse ele, sua voz suave, mas cheia de emoção. Joana não respondeu, mas pela primeira vez desde que a verdade havia vindo à tona, sentiu que talvez pudesse haver um caminho para a reconciliação. Joana acordou ao amanhecer, depois de uma noite de sonhos inquietos. As palavras de Ricardo ressoavam em sua mente como um eco interminável. Embora não pudesse ignorar a dor que ele lhe havia causado, também não podia negar os sentimentos que ainda batiam em seu coração. Enquanto Lucas brincava na sala com um trem de madeira, Joana decidiu preparar o café da manhã. Seus movimentos eram automáticos, sua mente ocupada em uma única pergunta. Ricardo merecia uma segunda chance. Naquele momento, Carla entrou na cozinha com uma expressão mais relaxada do que o habitual. "Como você está esta manhã?" perguntou ela enquanto pegava uma xícara de café. "Não sei, Carla. Toda vez que acho que posso tomar uma decisão, algo dentro de mim me impede", respondeu Joana, olhando o pão tostar lentamente. Carla se aproximou e a observou com seriedade. Joana, às vezes, dar um passo à frente nem significa esquecer, mas permitir-se sentir de novo. O que o Ricardo fez foi errado, mas ninguém pode duvidar do que ele sente por você. Joana deixou escapar um suspiro profundo, sabendo que as palavras de Carla não eram fáceis de ignorar. Mais tarde, enquanto Joana arrumava a biblioteca, encontrou sobre uma mesa o desenho que Lucas havia feito para Ricardo. O simples gesto de seu filho, cheio de inocência e amor, a comoveu profundamente. No canto do desenho, ele havia escrito com letras tortas: "Para o senhor Ricardo, que cuida de nós sempre." Joana apertou o desenho contra o peito, sentindo uma lágrima escorrer por sua bochecha. Naquela tarde, Joana decidiu falar com Ricardo. Encontrou-o no jardim, sentado sob o grande carvalho onde costumava refletir. A brisa movia suavemente as folhas, criando um ambiente de calma que contrastava com as emoções que ambos sentiam. "Ricardo", chamou Joana de longe. Ele virou a cabeça surpreso ao vê-la ali. Levantou-se do banco como se estivesse pronto para receber qualquer coisa que ela quisesse dizer. "Precisamos conversar", continuou ela, avançando em sua direção com passos firmes. Ricardo assentiu, sentindo seu coração começar a bater mais rápido. "Estou aqui, Joana. Sempre estarei." Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. "Estive pensando muito em tudo isso. O que você fez foi uma traição à minha confiança e me custou muito processar. Mas também vi coisas em você que não posso ignorar." Ricardo permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse.
Apesar de seus erros, você demonstrou que está disposto a mudar e acho que isso merece ser reconhecido. Mas se vamos seguir em frente, preciso que você seja completamente honesto comigo a partir de agora. Sem mais mentiras, sem mais segredos, disse Joana olhando-o diretamente nos olhos. Ricardo sentiu uma onda de alívio o invadir. Joana, não posso prometer que serei perfeito, mas posso prometer que nunca mais vou te falhar. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Joana assentiu lentamente, deixando suas palavras penetrarem em seu coração. Não será fácil, Ricardo. Haverá dias em que me custará confiar de novo, mas quero tentar. Ricardo deu um passo em sua direção, tomando suas mãos entre as suas. Você não precisa dizer mais nada. Farei todo o possível para te provar que você tomou a decisão certa. Pela primeira vez em dias, Joana sentiu que o peso em seu peito começava a se aliviar. O ambiente na mansão começou a mudar gradualmente. Embora ainda houvesse certa tensão entre eles, a disposição de ambos para trabalhar em seu relacionamento criou um terreno mais sólido. Lucas, sem entender completamente o que havia acontecido, estava feliz de ver que sua mãe e Ricardo voltavam a passar tempo juntos. Uma tarde, enquanto Lucas brincava no jardim, Ricardo se aproximou de Joana com uma proposta. Há algo que quero te mostrar. Joana o olhou com curiosidade enquanto ele estendia a mão em sua direção. Sem hesitar, ela a pegou e o seguiu até a sala principal. Sobre uma mesa havia uma caixa de madeira decorada com detalhes entalhados. O que é isso? Perguntou Joana, observando a caixa com atenção. É algo que guardei por anos. Nunca pensei que compartilharia com alguém, mas acho que é o momento certo. Respondeu Ricardo, abrindo a caixa. Dentro havia uma coleção de cartas, fotografias e pequenas lembranças da vida de Ricardo. Cada objeto contava uma história desde sua infância até os momentos mais difíceis de sua vida. Quero que você saiba tudo sobre mim, Joana. Não quero que haja mais segredos entre nós, disse ele olhando-a com sinceridade. Joana pegou uma das cartas e começou a lê-la em silêncio. Era uma carta que Ricardo havia escrito a si mesmo anos atrás durante um de seus momentos mais sombrios. As palavras refletiam um homem cheio de inseguranças, medo e solidão, muito diferente do Ricardo que ela conhecia. Quando terminou de ler, levantou o olhar e encontrou os olhos de Ricardo cheios de vulnerabilidade. Obrigada por me mostrar isso. Sei que não é fácil se abrir assim, mas significa muito para mim. Ricardo sorriu levemente, sentindo sua conexão com Joana se fortalecer. Naquela noite, enquanto Joana acomodava Lucas em sua cama, ele lhe fez uma pergunta inesperada. Vamos ficar aqui para sempre, mamãe. Joana o olhou com ternura, acariciando-lhe o cabelo. Você gostaria disso? Gostaria? Lucas assentiu com entusiasmo. Gosto de estar com o senhor Ricardo. É como se ele já fosse parte da nossa família. As palavras de Lucas ressoaram no coração de Joana, enchendo-a de um calor que há tempos não sentia. Depois que Lucas adormeceu, Joana saiu para o jardim, onde encontrou Ricardo observando as estrelas. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado, e juntos compartilharam um momento de paz que não precisava de palavras. O ar na mansão Almeida se sentia diferente. Embora ainda existisse um halo de incerteza entre Joana e Ricardo, ambos trabalhavam para construir algo mais sólido, algo que pudesse resistir às cicatrizes do passado. Lucas, com seu riso e curiosidade constantes, parecia ser a ponte que os mantinha unidos. No entanto, Joana ainda lutava internamente com suas emoções. As palavras de Ricardo e seus gestos recentes eram sinceros, mas havia momentos em que a dúvida retornava, lembrando-lhe da fragilidade da confiança que tentavam reconstruir. Uma tarde, enquanto Joana organizava os quartos, ouviu uma batida suave na porta. Era Ricardo. "Posso entrar?" perguntou ele, mantendo uma distância respeitosa. Joana assentiu, deixando de lado os lençóis que estava dobrando. "Queria te convidar para jantar esta noite. Só você e eu, se você concordar", disse Ricardo com um tom tranquilo, mas esperançoso. Joana o olhou surpresa com a proposta. Hesitou por um momento, mas finalmente assentiu. "Está bem." Naquela noite, Joana entrou na sala de jantar principal, onde Ricardo havia organizado um jantar íntimo. A mesa estava decorada com velas e flores frescas, e o ambiente se sentia quente e quase mágico.
Ricardo, que a esperava ao pé da mesa, levantou-se ao vê-la entrar. Obrigado por vir. Joana sorriu, sentando-se à sua frente. Durante os primeiros minutos, a conversa foi leve, focando em Lucas e nos eventos recentes na mansão. No entanto, ambos sabiam que havia coisas mais importantes a dizer. Finalmente, Ricardo quebrou o silêncio. Joana, há algo que eu queria te dizer há dias. Joana o olhou fixamente, esperando suas palavras. Sei que reconstruir sua confiança não será fácil, e estou disposto a fazer o que for necessário para te provar que você pode acreditar em mim. Mas também quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Desde que você chegou à minha vida, você me fez ver as coisas de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Joana sentiu suas palavras tocarem algo profundo em seu interior, mas a dor da mentira ainda pesava em seu coração. Ricardo, o que sinto por você não desapareceu, mas preciso de tempo para sarar. Não posso te prometer nada agora porque ainda estou tentando entender o que quero. Ricardo assentiu, aceitando sua resposta com uma mistura de tristeza e compreensão. Eu entendo, Joana. Só quero que saiba que estarei aqui por você, não importa o que decida. O jantar continuou em um ambiente mais relaxado, mas ambos sabiam que a conversa havia marcado um ponto importante em seu relacionamento. Na manhã seguinte, Lucas correu em direção a Ricardo com entusiasmo. Senhor Ricardo, olha o que eu fiz, disse, mostrando um desenho dos três juntos no jardim com um grande coração ao redor deles. Ricardo sorriu, pegando o desenho em suas mãos. É lindo, Lucas. Obrigado por isso. Joana, que observava de longe, sentiu uma lágrima rolar por sua bochecha. As ações de seu filho a lembravam que, apesar de tudo, ainda havia espaço para o amor e a esperança. Naquele mesmo dia, Ricardo tomou uma decisão importante. Queria mostrar a Joana que estava disposto a ir além das palavras e gestos. Foi ao escritório e pegou uma pasta com documentos importantes, algo que havia guardado por anos. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Ricardo chamou Joana à sala. Quando ela chegou, encontrou-o sentado com a pasta sobre a mesa. — O que é isso? Perguntou ela, olhando-o com curiosidade. — É algo que quero compartilhar com você. Representa uma parte da minha vida que mantive oculta por muito tempo, mas acho que é hora de você saber. E Joana sentou-se à sua frente enquanto Ricardo abria a pasta, revelando uma série de documentos relacionados à sua família e seu passado. Entre eles havia uma carta escrita por seu pai, que havia sido um homem ausente em sua vida. Esta carta foi escrita pelo meu pai pouco antes de morrer. Ele me pediu para lê-la quando fosse adulto, mas nunca tive coragem até alguns anos atrás. Nela, ele me pediu para não permitir que o dinheiro definisse quem eu sou. Ele me disse que a verdadeira riqueza está nas conexões que formamos com as pessoas que amamos, disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. Joana pegou a carta e começou a lê-la em silêncio. As palavras do pai de Ricardo refletiam um homem que, embora tivesse cometido erros, desejava o melhor para seu filho. Quando terminou de ler, olhou para Ricardo com uma nova compreensão. Obrigada por compartilhar isso comigo. Agora entendo por que você teve tanto medo de confiar nas pessoas. Ricardo assentiu, sentindo um peso se aliviar em seu peito. Quero ser melhor, Joana. Por mim, por você e pelo Lucas. Joana não respondeu de imediato, mas seu olhar refletia uma mudança. Embora ainda não estivesse pronta para perdoar completamente as ações de Ricardo, estavam começando a curar as feridas. Naquela noite, enquanto Joana voltava para seu quarto, sentiu uma sensação de esperança que não experimentava há semanas. Sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas pela primeira vez sentia que era possível. Em seu coração, algo começava a mudar e, enquanto se acomodava ao lado de Lucas, soube que, apesar de tudo, ainda havia espaço para o amor. A rotina na mansão. Almeida começou a mudar lentamente. Os dias de incerteza e distância entre Joana e Ricardo foram dando lugar a pequenos momentos de conexão. Embora as feridas ainda estivessem frescas, ambos sabiam que estavam avançando para algo mais sólido. Ricardo, por sua parte, não deixava de demonstrar a Joana que estava disposto a recuperar sua confiança, não apenas com palavras, mas com ações que falavam por si só.
Uma tarde, enquanto Joana dobrava roupas em seu quarto, ouviu passos suaves que paravam na porta. Ao levantar o olhar, viu Ricardo de pé, observando-a com uma expressão tranquila, mas decidida. "Posso entrar?" perguntou ele com um tom suave. Joana deixou a roupa de lado e assentiu. "Claro!" Ricardo cruzou o quarto com calma, parando perto da janela. Por um momento, nenhum dos dois disse nada, deixando o silêncio preencher o espaço. Finalmente, Ricardo respirou fundo e falou. "Estive pensando em nós, em tudo o que passamos, e sei que não será fácil. Mas quero que saiba que estou aqui para o que precisar. Não tenho pressa, Joana, mas quero que saiba que minha intenção é construir algo verdadeiro com você." Joana o observou, seus olhos refletindo uma mistura de cautela e esperança. Havia sinceridade em suas palavras e, embora ainda sentisse certo peso no peito, não podia ignorar que Ricardo estava fazendo um esforço genuíno. "Sei que você está tentando, Ricardo, e aprecio isso, mas preciso de tempo para processar tudo isso. Não posso simplesmente esquecer da noite para o dia." Ricardo assentiu, aceitando suas palavras, sem tentar pressioná-la. "Eu entendo e não espero que faça isso. Só quero que saiba que estarei aqui esperando porque você e o Lucas são o mais importante na minha vida." Joana não respondeu, mas seus olhos se suavizaram. Embora a ferida ainda estivesse presente, algo em seu coração lhe dizia que talvez pudessem encontrar um caminho para a reconciliação. Naquela noite, enquanto Lucas dormia profundamente, Joana saiu para o jardim para clarear a mente. O ar fresco e o som das folhas se movendo com a brisa a ajudaram a organizar seus pensamentos. Não demorou muito para que ouvisse passos atrás dela. Ao se virar, viu Ricardo, que a olhava com uma expressão de calma e determinação. "Não queria interromper, mas vi que você estava aqui e pensei em te acompanhar", disse ele, parando a alguns passos de distância. Joana assentiu, fazendo um gesto para que ele se sentasse ao seu lado no banco. Ambos permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas que brilhavam no céu. "Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se eu não tivesse vindo aqui", disse Joana, de repente, quebrando o silêncio. Ricardo a olhou com interesse, notando o tom pensativo em sua voz. "E qual é a sua resposta?" Joana deixou escapar um suspiro antes de responder. "Talvez teria sido mais simples, mas também acho que teria perdido algo importante. Apesar de tudo o que aconteceu, não posso negar que estar aqui me mudou, e não apenas pelas dificuldades." Ricardo baixou o olhar, refletindo sobre suas palavras. "Você também me mudou, Joana. Eu não sabia o que significava confiar em alguém até você chegar. E embora eu tenha falhado, quero ser melhor por você e pelo Lucas." Joana o observou, vendo a vulnerabilidade em sua expressão. Havia algo naquele momento que a fez sentir que talvez pudessem encontrar uma maneira de sarar juntos. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos que falavam mais do que qualquer palavra. Ricardo organizou-lhe um jantar ao ar livre para Joana e Lucas, decorando o jardim com luzes suspensas e flores frescas. Joana, ao ver o esforço que ele havia feito, sentiu seu coração se abrandar um pouco mais. Lucas, emocionado, correu para sua mãe com um sorriso radiante. "Olha, mamãe, o senhor Ricardo preparou tudo isso para nós." Joana olhou para Ricardo, que estava de pé ao lado da mesa, esperando-a com um sorriso tímido. "Queria fazer algo especial. Espero que goste", disse ele, estendendo uma mão em sua direção. Joana pegou sua mão, deixando o calor de seu gesto a envolver. Durante o jantar compartilharam risos e lembranças, enquanto Lucas brincava alegremente ao redor deles. Pela primeira vez em muito tempo, Joana sentiu que estava exatamente onde deveria estar. No final da noite, enquanto Joana acomodava Lucas em sua cama, o pequeno lhe fez uma pergunta que a deixou pensando. "Vamos ficar aqui para sempre, mamãe?" Joana acariciou seu cabelo e sorriu para ele. "Você gostaria disso, querido?" Lucas assentiu com entusiasmo. "Sim, porque o senhor Ricardo cuida de nós. É como se já fôssemos uma família." As palavras de Lucas ressoaram no coração de Joana, enchendo-a de um calor que há tempos não sentia. Depois de se certificar de que Lucas estava dormindo, saiu para o jardim, onde encontrou Ricardo observando as estrelas. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado, permitindo que o silêncio falasse por eles. Ricardo, sentindo sua presença, virou-se para ela com um leve sorriso.
Obrigado por esta noite. Foi especial. Foi para vocês. Quero que saibam o quanto significam para mim, respondeu Ricardo, sua voz cheia de sinceridade. Joana o olhou e, pela primeira vez, sentiu que a dor em seu coração começava a desaparecer. Ainda há coisas que preciso resolver, mas acho que podemos tentar, Ricardo. Se você estiver disposto a ser paciente, acho que podemos construir algo real. Ricardo pegou sua mão apertando-a com suavidade. Não há nada que eu queira mais, Joana. Ambos permaneceram no jardim, compartilhando um momento de paz que marcava o início de um novo capítulo em suas vidas. Embora o caminho para a cura ainda fosse longo, sabiam que estavam dispostos a percorrê-lo juntos. Os dias que se seguiram foram diferentes, cheios de uma esperança que antes parecia inalcançável. Joana e Ricardo trabalhavam juntos para reconstruir o que havia sido quebrado, avançando com passos cuidadosos, mas firmes. Embora ainda existissem momentos de dúvida, ambos sabiam que o que compartilhavam era valioso demais para deixar ir. Uma manhã, enquanto Joana regava as plantas no jardim, Lucas apareceu correndo com sua habitual energia, levando nas mãos um envelope grande e brilhante. "Mamãe, olha o que o Sr. Ricardo nos deixou na mesa", exclamou, entregando-lhe o envelope com entusiasmo. Joana o pegou curiosa e o abriu com cuidado. Dentro havia uma carta escrita por Ricardo, acompanhada de um par de ingressos para um parque de diversões. Lucas, ao ver os ingressos, começou a pular de emoção, mas Joana se concentrou na carta. "Joana, quero que este seja um dia especial para você e para o Lucas. Um dia em que possamos esquecer tudo o que aconteceu e simplesmente aproveitar. Não há nada que eu deseje mais do que te ver sorrir. Com carinho, Ricardo." Joana sorriu, sentindo um calor que há tempos não experimentava. "Podemos ir, mamãe?" perguntou Lucas, olhando os ingressos com olhos brilhantes. "Claro que sim, querido. Será um dia muito divertido", respondeu, acariciando-lhe o cabelo. A viagem ao parque foi uma experiência que ficaria gravada em suas memórias. Ricardo se certificou de que cada detalhe estivesse perfeito, desde os brinquedos que Lucas aproveitou até os momentos em que Joana pôde relaxar e rir livremente. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu leve, como se as preocupações tivessem ficado para trás. Enquanto Lucas corria para uma atração próxima, Joana e Ricardo pararam em um banco para descansar. Ricardo a olhou com ternura, notando como seus olhos brilhavam com a luz do sol. "Obrigado por vir hoje. Você não sabe o quão importante é para mim te ver assim", disse Ricardo com um tom sincero. Joana o olhou, seus lábios se curvando em um sorriso. "Este foi um dia lindo e estou começando a perceber algo, Ricardo." "O quê?" perguntou ele com uma mistura de curiosidade e esperança. "Que apesar de tudo, o que compartilhamos vale a pena, e que, embora não tenha sido fácil, estou disposta a tentar", respondeu com uma voz que refletia tanto firmeza quanto vulnerabilidade. Ricardo pegou sua mão, apertando-a com suavidade. "Você não sabe o quanto isso significa para mim, Joana. Prometo que nunca deixarei de lutar por você e pelo Lucas." Naquele momento, Lucas voltou correndo para eles, interrompendo a conversa com sua alegria contagiante. Ambos riram, sentindo que a vida lhes estava dando uma nova oportunidade. Naquela noite de volta à mansão, Ricardo tinha uma última surpresa preparada. Quando Joana e Lucas entraram na sala principal, encontraram-na iluminada com velas, com uma mesa decorada com flores e uma refeição especialmente preparada. Lucas olhou para sua mãe com emoção. "É como nos filmes, mamãe." Joana se virou para Ricardo, surpresa com o gesto. "Tudo isso é para nós. É para vocês, porque quero que saibam o quanto significam para mim", respondeu Ricardo, aproximando-se dela com um sorriso caloroso. O jantar foi um momento cheio de risos, lembranças e conversas sinceras. Joana notou como Ricardo não apenas se preocupava com ela, mas também com Lucas, que o via como alguém especial em suas vidas. Depois que Lucas foi dormir, Joana e Ricardo permaneceram na sala desfrutando da tranquilidade da noite. Ricardo pegou uma taça de vinho e se aproximou de Joana, olhando-a com uma intensidade que a fez corar ligeiramente. "Joana, há algo mais que quero te dizer", disse ele, deixando a taça sobre a mesa. "Te escuto", respondeu ela, sentindo seu coração bater mais rápido.
Ricardo pegou suas mãos e a olhou diretamente nos olhos. Nunca pensei que encontraria algo tão verdadeiro como o que sinto por você. Vocês me ensinaram o que significa o amor e não quero que passe um só dia sem que saibam disso. Joana sentiu as lágrimas começarem a encher seus olhos. As palavras de Ricardo eram sinceras, carregadas de uma emoção que não podia ser fingida. Eu também sinto o mesmo, Ricardo. Não sei como chegamos aqui, mas sei que quero ficar. Respondeu com uma voz que refletia tanto alívio quanto felicidade. Ricardo sorriu, aproximando-se para abraçá-la com ternura. Ambos permaneceram assim por um momento, sabendo que haviam encontrado algo que valia a pena proteger. Os dias que se seguiram foram cheios de novos começos. Joana e Ricardo continuaram a fortalecer seu relacionamento, enquanto Lucas se acostumava com a ideia de que Ricardo era agora uma parte importante de suas vidas. Uma tarde, enquanto os três caminhavam pelo jardim, Lucas pegou as mãos de ambos e as uniu com um grande sorriso. Agora somos uma família, não é? Joana e Ricardo se olharam assentindo em uníssono. Sim, querido, somos uma família, respondeu Joana, sentindo seu coração se encher de alegria. Ricardo a olhou com um sorriso que refletia tudo o que sentia naquele momento. Ambos souberam que haviam encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde o amor, a confiança e a superação haviam triunfado sobre o medo e as feridas do passado.